Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo, porque para Deus não existe acaso, para Deus não existe destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, amém? Tô eu na peleja aqui com a luz, gente. Porque eu tô na loja e a luz aqui é forte, estoura, sabe, o vídeo. Então, a paz do Senhor Jesus, creia que você não vai sair dessa live da mesma maneira que você entrou, porque a glória e a graça do Senhor te alcançaram. Passando rapidinho para deixar uma devocional, eu quero pedir perdão para vocês que essa semana foi uma semana muito corrida para mim. Eu acho que entrou 2 vídeos, né? Eu botei vídeo da consagração, aí desmembrei um vídeo meu da consagração, né? Que eu consegui alguém para gravar para mim. Porque muita gente me pergunta, missionária, você não aparece no vídeo da consagração? É porque eu que filmo. Aí eu consegui alguém que filmasse para mim o momento que eu estava falando, aí eu desmembrei do vídeo para entrar outro dia, porque essa semana foi uma semana muito corrida para mim, né? E eu tava sem vídeo assim guardado para colocar. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas, né? Então vocês me perdoem em nome de Jesus. Mas eu tava aqui na loja agora e Deus estava palestrando no meu coração, né? Eu tô gravando esse vídeo quinta-feira, esse vídeo vai pro ar amanhã, no caso hoje, que é sexta-feira que tá entrando, né? E eu tava aqui e Deus estava palestrando no meu coração sobre promessas, né? Promessas que a gente espera há tanto tempo da parte de Deus e às vezes a gente acha que não vai alcançar. A gente olha para a promessa assim, vê a promessa tão grande e olha para a nossa vida e vê que a nossa vida não está de acordo com a promessa que Deus nos fez. Muitas das vezes a gente fica esperando um vaso vir falar, eis que eu te digo assim, Deus manda te falar isso, 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 sendo que Deus já falou no nosso coração a promessa, né? Então hoje eu quero ler aqui para vocês em Gênesis, tá? 18, a partir do versículo 9, em nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai ser um vídeo bem curtinho, porque essa é uma devocional. Vocês sabem que ela vai para o Instagram em nome de Jesus, amém? Então, eu já quero deixar meu beijo, meu abraço para todos vocês que me seguem e que hoje eu não estou falando o nome de ninguém, tá bom, gente? Porque vai ser um vídeo muito rápido em nome de Jesus. Mas para a semana aí, né, eu mando um abraço para todos, mas saiba que nenhum de vocês, que eu sempre falo, eu não deixo de orar. Eu não deixo de orar por ninguém, gente. Eu não tenho falado com a Dagna, mas tenho orado pela Dagna, sabe? Eu tenho orado pela Claudilene, pelo Alex Melber, você tá entendendo? Pela Ana Paula Ardamo, você tá entendendo? E pela outra Ana Paula Barbosa, eu tenho orado por vocês, sabe? Eu pego aquela lista e oro. Então, não se preocupe que eu tô orando pela sua vida, mesmo eu não te mandando um abraço em nome de Jesus, amém? Você que está chegando agora no canal, se inscreve, já deixa seu nomezinho aí, para que eu possa incluir o seu nome junto com essas pessoas que eu falei aqui, que é o nome das pessoas que eu sempre estou levando para o monte para orar em nome de Jesus. Eu quero ser canal de bênção para a sua vida, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, toma essa pessoa que está nos ouvindo, nos perdoa de todo o pecado, tudo que nós temos feito, falado que não provém de Ti, desce uma unção dobrada sobre a nossa vida, Senhor, coloca anjos dentro da nossa casa, repreende toda a potestade do inferno, Senhor, toda obra de macumbaria, feitiçaria, Senhor, hoje é sexta-feira, Senhor, Tu vai de encontro aonde tiver o nosso nome, nas encruzilhadas, Senhor, se estão renovando, Senhor, a macumba, se estão, Senhor, fazendo voodoo, se estão na quimbanda, na umbanda, Senhor, no terreiro, Senhor, onde tiver o nome desta pessoa, o nome dessa família, Tu arranca em nome de Jesus, todo o trabalho renovado, Senhor, Tu venha jogar por terra, Senhor, eu te entrego as promessas que Tu fez para essa pessoa em Tuas mãos, capacita ela, dê paciência, Senhor, renova a fé, renova a esperança, Senhor, porque se Tu falou, Tu vai cumprir. Eu não sei cada promessa que cada um tem, mas eu sei que Tu vai cumprir cada uma delas no tempo determinado.
Fortalece cada um que está inscrito neste canal, cada um que está inscrito no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram, cada um, Senhor, que tem acompanhado o meu ministério. Senhor, tu visita a casa de cada um, visita a oração de cada um. Senhor, vai de encontro aos hospitais, visita, Senhor, cada leito, dá livramento, dá escape, repreende, Senhor, o espírito da morte, fortalece os acompanhantes que estão acompanhando a sua família. Senhor, traga um fôlego novo para a nação brasileira, levanta a nação brasileira, nos ajuda a passar por esse momento tão difícil no nosso país. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoada em nome de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você deixa seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o feed de outras pessoas. E você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou nesse tempo para pregar e levantou você para evangelizar, me dar a mão, lançar as redes mais longe. Você está entendendo? Juntos, eu e você somos mais fortes. Então compartilha esse vídeo, no mínimo com 3 pessoas, compartilha no grupo da família, que eu sei que vai falar com alguém, sabe? Seja canal de bênção, porque às vezes aquela pessoa que você vai compartilhar, aquela pessoa aquele dia acordou mal, acordou depressiva, às vezes está com pensamento suicida, está querendo se matar, e o vídeo Deus palestra com ela. Então seja bênção, seja canal de Deus na vida de alguém. Amém, meu querido e minha querida? Então pega a sua Bíblia aí, abra em Gênesis 18. Eu vou ler a partir do versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver desenvelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na minha verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem fala de Abraão e Sara. Deus aqui já tinha prometido um filho a Abraão, sabe? Mas o tempo havia passado. Abraão já tinha envelhecido. E Deus, quando envia, preste atenção, no começo do versículo 18 fala assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais. Estando ele assentado à porta, apareceu 3 homens, apareceu 3 anjos. E foi lá falar com Abraão. Na verdade, eles foram falar sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão recebeu eles bem, mandou assar cabrito, foi lá em Sara, pediu passar a assar bolos para ele e fez aquele banquete para aqueles homens, para aqueles anjos. E o anjo fala para ele, o anjo do Senhor fala para ele, que no tempo determinado, daqui a 1 ano, quando o Senhor voltasse, Sara iria engravidar. Sabe? Mas o tempo já havia passado, Abraão já estava envelhecido, já era idoso, e Sara já era idosa, né? Sara já havia cessado o costume. A Bíblia, quando fala havia cessado o costume, está falando que Sara não menstruava mais. Sara não tinha mais fluxo de sangue. Então, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, sabe? Não estou falando no princípio da menopausa, quando a mulher já está na menopausa, ela não engravida mais. E Sara estava nesse período. Sara já era idosa. Sara não tinha 20 anos. Sara estava com quase 100
anos. Então, quando ela escuta a promessa, ela ri, porque ela está escutando a conversa atrás da tenda, sabe? Então ela ri. Quando ela escuta a promessa sendo dita que daqui a um ano ela vai ter filho, e ela fala consigo: eu terei filho? Eu nesta idade? E ela riu da promessa. E quando ela aparece, o anjo fala assim para ela: por que tu riste? Porque para Deus nada é impossível. Talvez hoje, meu querido e minha querida, você esteja como Sara. Talvez você esteja com uma promessa debaixo dos braços. Talvez Deus te prometeu algo tão grande, sabe? Você não viu sendo cumprido porque não é o momento de cumprir. Não é que Deus não vai fazer, é que Deus faz no tempo determinado. Eu costumo falar que Deus espera a nossa esperança morrer. Deus espera a nossa força desfalecer, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Sabe, no momento que você não tem mais dinheiro, no momento que você não tem mais vigor, o momento que você vai reconhecer que foi Deus. Era isso que Deus estava fazendo com Sara e Abraão. Se Sara já tinha cessado o costume, imagine Abraão. Você está entendendo? Imagine como estava esse homem estava viril ainda. Em outras palavras, esse homem ainda funcionava. Você está entendendo? Deus trabalha no impossível. Então, se você está com uma promessa, sabe? E você agora, diante da tua promessa, você está sem esperança. Você está cansado, você está desesperado porque você já viu tanta coisa acontecer e você não viu a promessa acontecer. Acalma o seu coração. Se Deus falou que vai acontecer do jeito que Deus falou que vai acontecer. Deus faz isso, ele nos amostra que ele é Deus, que não é no meu braço, não é no seu braço, é no braço de Deus, é na força de Deus, porque na minha força e na sua força a gente não consegue nada, sabe? Se fosse nos dias de hoje, alguém falasse para uma mulher com quase 100 anos, você tá entendendo, que ela iria engravidar, talvez ela acreditasse. Por quê? Porque hoje em dia a medicina tá avançada, você tá entendendo, mas naquele tempo não estava. Naquele tempo era impossível, por isso que o anjo fala, presta bem atenção, haveria coisa alguma difícil para o Senhor. Então, se você está achando que a tua promessa está difícil, você está achando que a tua promessa está impossível, talvez você esteja olhando para a sua promessa e olhando para você. Então você olha a promessa grande e olha para você tão pequeno. Você olha que Deus falou que vai resolver o seu problema, mas sua vida tá toda de cabeça para baixo, mas Deus falou que vai resolver, que vai acontecer. E você olha e não vê chance, você só vê impossível, só vê impossibilidade. Deus trabalha no silêncio. O povo, quando saiu do Egito, saiu fugido, Faraó veio atrás, eles chegam diante do Mar Vermelho e do lado tinha rocha. Você tá entendendo? Nas laterais tinha rocha, atrás vinha Faraó e na frente tinha o Mar Vermelho. Deus fala para Moisés: toca no mar e o mar vai se abrir. Moisés tocou. Você acha que o mar se abriu na mesma hora que Moisés tocou? Não. E o povo estava pressionando Moisés, o povo estava falando: Moisés, nos tiraste do Egito para morrer aqui, que eles sabiam, se Faraó alcançasse eles, Faraó ia matar eles. Eles sabiam, e eles não sabiam nadar. Sabe por quê, meu querido? Porque eles eram agricultor. Você tá entendendo? Era um povo que não sabia guerrear também. Você tá entendendo? Então eles chegaram no impossível deles. Moisés toca e o mar não se abre. Mas sabe o que aconteceu? A palavra vai dizer que veio um vento oriental e o mar se abriu. O mar não se abriu na hora que o povo esperava. O mar abriu na hora que Deus determinou.
A sua promessa vai acontecer na hora que Deus determinou. Não é na hora que você determinou, não é na hora que você chorou, não é na hora que você bateu o pezinho porque você queria, não é na sua hora, querida, não é na sua hora, querido, é na hora que Deus determinou. E o nosso mal é que a gente vai indo muito bem, a gente pega a promessa que Deus nos deu, bota debaixo do braço, vai com aquela fé, vai acontecer, a gente entra no deserto dizendo, vamos vencer, vamos acontecer, vai acontecer, mas a gente esquece que no deserto tem sol escaldante, no deserto tem sede, você tá entendendo? Então a gente começa a enfraquecer, porque quando a gente começa a olhar para a impossibilidade, que a gente começa a olhar para o impossível da promessa, a gente olha para a gente tão pequeno, as nossas possibilidades tão pequenininha, sabe? Aquela promessa tão grande. Às vezes Deus falou assim, eu vou te dar uma casa, e você tá falando, Senhor, eu tô desempregado, eu não tenho nem como sustentar a minha família, e tu tá falando que vai me dar uma casa, sabe? Você entrou no deserto, querida. Muitas das vezes Deus tá falando que vai botar você sentada no meio dos grandes, vai te dar um bom emprego, e você tá com o currículo na mão e a porta não se abre para você, e você tá se perguntando, mas Deus falou que eu vou sentar entre os grandes, que uma porta boa vai se abrir, mas a porta não se abre, você tá no deserto, querida. Muitas das vezes Deus falou que vai te curar, sabe? E você já fez a primeira quimioterapia, a segunda, a terceira, e tá indo, e você não foi curada ainda, você tá entendendo? Você tá no deserto, querida. Acalma o seu coração, não olhe para o seu problema, não olhe para a circunstância, não olhe para o seu casamento falido, porque muitas das vezes Deus falou que vai tirar aquele homem do vício, do álcool, da prostituição, vai tirar aquela mulher da prostituição, do vício, ela que quer ir embora, que não quer mais olhar para você. Deus falou que vai restaurar o seu casamento, e você só vê tudo perdendo, sabe? Deus falou que vai restaurar, e a pessoa fez a mala e tá saindo de casa. Deus falou que vai trazer de volta, e a pessoa tá construindo família com outra pessoa. Oh, aleluia. Se Deus falou, acalma o seu coração, você tá no deserto. Quando a gente entra no deserto, a gente tem que saber que deserto é momento de aperfeiçoamento. Deserto é momento de você e Deus. Deserto é momento que Deus chega para você e fala, ei filha, eu vou te passar na moenda, você vai passar nesse deserto, mas no deserto tem maná. No deserto tem maná para você. O nosso mal é que a gente entra no deserto, já se assusta, sabe? E já começa a se desesperar, já começa a chorar porque a promessa não acontece. É no deserto que muitas pessoas largam tudo pelo caminho. Larga o casamento pelo caminho porque você desiste do seu casamento. Larga a vontade de fazer um concurso público porque você já fez vários concursos e não passa para nada. Você tá entendendo? É no deserto que você desiste do teu casamento. É no deserto, querido, mas no deserto que você tem que se fortalecer. É no deserto que você tem que levantar, sabe? É no deserto, é no impossível. Sara riu porque ela olhou para o impossível dela. Eu e você não temos que olhar para o nosso impossível, nós temos que olhar não com nossos olhos, nós temos que olhar com os olhos da fé. Porque se eu for olhar com o meu olhar, eu não vou ver a minha promessa acontecer. Porque eu olho o tamanho da minha promessa e olha a minha circunstância, olho como está a minha vida, você está entendendo? Eu olho para aquilo que Deus me prometeu e não vejo possibilidade. Eu vejo o tempo passando e eu envelhecendo como Sara, mas não vejo a promessa acontecer. Talvez você esteja como Sara, você esteja envelhecendo, o tempo está passando, mas a promessa ainda não aconteceu. Oh, aleluia, não aconteceu porque ainda não é o tempo. O anjo fala assim, no tempo determinado. Então eu entendo que é um tempo determinado para as promessas se cumprirem. E hoje, durante o dia, eu estava pensando, sabe? Eu estava pensando em José. Porque para José casar com a Zenate, Deus teve que preparar a Zenate. Você está entendendo? Deus teve que preparar a Zenate para José. Enquanto José estava vivendo uma realidade na prisão, Deus estava preparando a Zenate para o casamento.
Você tá entendendo? Preparando ela para casar com um nobre. E José não era nobre, José estava na prisão, mas Jesus estava preparando para José tomar posse da promessa. A promessa era o quê? Que os irmãos dele iam se curvar para ele, não era? A promessa era que Deus ia sentar ele com os grandes. Enquanto não está acontecendo, querido, significa que Deus está preparando a promessa. E quando Deus começa a preparar a promessa, a gente começa a se desesperar. Porque a gente acha que o tempo de Deus é o nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus, sabe? O nosso tempo não é. A gente está acostumado com iFood, pega o celular e sabe? E pede a comida chega em menos de meia hora. Com Deus não é assim. Com Deus há um tempo de preparação, porque com Deus é tudo perfeito. Eu não sei há quanto tempo você está esperando a sua promessa, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar para você, aguenta firme, porque no tempo determinado a sua hora vai chegar. No tempo determinado eu vou libertar. No tempo determinado eu vou salvar. No tempo determinado eu vou abrir a porta. No tempo determinado você vai botar a mão naquilo que você tanto orou, naquilo que você tanto pediu, no tempo determinado. Não chegou porque Deus está preparando o caminho para você passar. A palavra vai dizer que Moisés tocou e o mar não se abriu. No meio da madrugada, o mar se abriu porque passou um vento oriental. E Deus é tão perfeito que os teólogos conjecturam que esse vento começou do outro lado, porque um vento oriental é um furacão, sabe? E se começasse do lado onde estavam os hebreus, minha filha, eles iam sair voando. Você tá entendendo? O vento ia arrastar eles. Então os teólogos conjecturam que o vento oriental começou do outro lado. Então o mar começou a abrir de trás para frente. Agora você imagina aquele povo vendo a água se abrir assim, de um lado e do outro, desse jeito, e se formar um paredão. E a palavra vai dizer que eles passaram com o pé enxuto. A promessa era chegar em Canaã. E eles chegaram. Você tá entendendo? A promessa era sair do Egito. E eles saíram. Então eu quero dizer para você que tá com uma promessa na mão, que agora tá triste porque você tá olhando assim a circunstância, que agora você tá chorando, achando que a sua promessa não vai acontecer. A sua promessa vai acontecer do jeito que Deus falou que vai acontecer. Levanta a tua cabeça, porque Deus não é menino. Se Deus falou, vai acontecer. Levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo, sabe? Deus me trouxe hoje aqui para falar, mulher, levanta a cabeça, porque eu tô preparando. E quando eu preparo é vitória. Quando eu preparo eu entrego a guerra na tua mão. Quando eu preparo eu trago quem foi embora de volta. Quando eu preparo eu quebro cadeias, eu quebro grilhões. Quando eu preparo, eu abro porta de emprego que ninguém podia botar você lá, mas eu coloquei você lá para você saber que eu sou Deus. Isso é quando Deus faz, quando Deus prepara. Quando Deus prepara o caminho, quando Deus prepara é dos laudos. O único médico vai ficar bobo. É como assim? Cadê o teu câncer? Eu ia te operar agora. Você tá entendendo? É assim que Deus faz quando Deus prepara. Mas quando Deus prepara a promessa, Ele também nos prepara para receber a promessa. Deus não dá promessa na mão de ninguém sem dar manutenção. Mais à frente a palavra vai dizer que quando Sara tem Isaac, ela começa a andar de um lado para o outro da casa falando assim, quem diria, hein, Abraão, que eu, Sara, não só teria filho, mas amamentaria. Quer dizer, que além de ser idosa, ela teve um filho, ainda teve leite. Porque ela podia só parir. E o leite podia ser uma ama de leite. Você tá entendendo? Mas não, Deus deu a manutenção. Ela teve o prazer de colocar Isaac. Você tá entendendo? E amamentar Isaac. Se você tá preocupada que a sua promessa é grande, acalma o seu coração. Se Deus falou que vai te dar, Ele vai te dar. Mas Ele não vai só te dar a promessa, Ele vai te dar a manutenção da sua promessa. Talvez você não saiba
sabe? Como é que você vai conseguir pagar as prestações dessa casa aí? Mas Deus falou que você vai pagar, porque Deus vai te dar manutenção. Deus vai te dar condição de você quitar tua casa, quitar teu carro, porque quando Deus dá a promessa, Ele dá manutenção. Ele não te dá uma promessa na tua mão para depois você ficar envergonhado entre seus entes queridos e entre seus amigos, sabe? Porque o povo tem que ver o tamanho do Deus que você serve e o que Deus fez. Você tá entendendo? Então Deus sempre vai dar manutenção da promessa. Se Deus falou que vai levar você para um outro país, se Deus falou que você vai atravessar o oceano, você vai atravessar. Não se preocupe, porque você pode estar preocupado agora ou preocupada agora que você não tem dinheiro para ir, não tem passaporte para ir, não tem como ir. Mas se Deus falou, Ele vai fazer, meu querido e minha querida. Eu, quando fui, eu também nem passaporte tinha. Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E eu consegui. Se eu conseguir, você vai conseguir. Você tá entendendo? Porque Deus dá a manutenção da promessa. E quando Deus fala que você vai voltar, você vai voltar. Quando Deus fala que você vai te trazer, Deus vai te trazer. Então acalma o seu coração. Tá chorando por quê? Tá desesperada por quê? Tá achando que a sua promessa é tão grande? Mas eu quero te dizer, maior é o Deus que você serve, maior é o Deus que está com você. Eu quero te falar que todos aqueles que disseram que a sua promessa era grande, ninguém tem que acreditar na tua promessa, não é você que tem que acreditar na tua promessa, porque as pessoas veem o tempo passar e acha que a promessa não vai se cumprir, sabe? Talvez você pediu a Deus um filho e a sua idade está chegando, você tá entendendo? Talvez você tá vendo os anos passarem e as pessoas já estão falando assim, adota. Aí você fala assim, eu tenho uma promessa, Deus falou que vai me dar um filho. E as pessoas falam assim, mas você tá envelhecendo. Ei, querida, acalma o seu coração. Deus não é menino, Deus cumpre cada promessa. Deus cumpre, Deus faz de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que eu não entendo, de uma maneira que você não entende, para depois a gente saber que foi a mão de Deus. Porque se for a nossa mão, não é Deus. Se eu posso fazer, se eu posso resolver, não é Deus. Mas quando é a mão de Deus, é outra coisa. Deus faz o sobrenatural. Então acalma o seu coração, porque promessa, quando Deus promete, acontece no sobrenatural. Acontece de um jeito que ninguém esperava, mas do jeito que Deus esperava. Amém? E Sara deu à luz a Isaac. Então, se você está como Sara, o tempo passou e agora você está desacreditada, está desesperada, vai acontecer do jeito que Deus falou que vai acontecer, no tempo determinado. Você vai gerar a sua promessa. No tempo determinado, a sua promessa vai acontecer. Do mesmo jeito que aconteceu com Sara, vai acontecer com você. No tempo determinado, seu Isaac vai nascer. No tempo determinado, você só não vai dar luz, você vai amamentar. Você não só vai parir a sua promessa, mas Deus vai te dar circunstância para manter a promessa. Oh, aleluia! Então acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Deus me trouxe hoje aqui para falar, enxuga essas lágrimas de desespero. Enxuga, porque vai acontecer. Acalma, calma. Fala, Espírito Santo, acalma a minha alma, porque a minha alma não vê possibilidade da promessa acontecer. Mas, Espírito Santo, faça eu olhar com os olhos da fé. Faça eu olhar para o impossível. Faça eu olhar para o sobrenatural, porque quando eu olho para o sobrenatural, eu consigo alcançar a dimensão do que tu tens para mim. Sabe, você tem que aprender a orar, mulher, você tem que aprender a orar, homem. Se Deus falou, vai acontecer do jeito que Deus falou. Hoje, nessa sexta-feira, Deus me trouxe aqui para falar para alguém que tudo que Deus prometeu para você vai acontecer maior do que você está esperando. Maior, maior, maior,
maior. Coloca aí nos comentários: a minha promessa vai acontecer maior do que meus olhos podem ver. A minha promessa vai acontecer maior do que meus olhos podem ver. A minha promessa vai acontecer maior do que meus olhos podem ver. Oh, aleluia! Porque hoje tem promessas sendo cumpridas aqui. Hoje tem pessoas recebendo injeção de ânimo. Deus hoje está falando: levanta, come, bebe e anda. Porque ainda você não chegou aonde eu quero que você chegue. Você ainda não chegou no pódio. Quando você chegar no pódio, você vai tomar posse da sua promessa. Oh, aleluia! Hoje tem promessa sendo cumprida aqui em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida, meu querido e minha querida. Eu falei que não ia demorar, tem meia hora, Jesus. Não vai dar para entrar no Instagram. No Instagram tem que ser palavras curtas, amém? Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar. Você que tem uma promessa aí, coloca a mão no seu coração. Você que não aguenta mais, está achando que a sua promessa não vai acontecer. Você que está precisando de um renovo da parte de Deus. Você que está precisando de uma injeção de ânimo aí. Porque você está olhando para a sua circunstância e olhando para você. Porque você está olhando para a sua promessa e olhando para você e vendo que não vai acontecer. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te entrego esta mulher e este homem que aí está. Senhor, que quantas das vezes está olhando para o tamanho da promessa e olhando para ele, olhando para ela. Está vendo, Senhor, que não tem possibilidade, que está impossível, Senhor. Mas, Senhor, Tu é o Deus do impossível. Tu é o Deus do sobrenatural. Senhor, Tu não é nenhum político, Tu não é criança, Tu não é menino, Senhor, porque se Tu falou, vai acontecer. Senhor, eu creio que vai ter promessas sendo cumpridas aqui. Eu creio, Senhor, que vai ter Isaac sendo gerado, vai ser sonhos sendo gerado, projetos sendo gerado, famílias sendo geradas, filhos sendo gerados, Senhor, empregos sendo gerados, Senhor, porque eu creio que no tempo determinado cada promessa vai se cumprir. Eu creio que no tempo determinado, Senhor, Tu vai fazer aquilo que Tu prometeu. E eu creio que vai ser maior do que eu espero, vai ser maior do que esta mulher, do que esse homem espera, Senhor, porque está nas Tuas mãos, Senhor. E a Tua palavra bem diz que operando Você, Senhor, quem impedirá? A Tua palavra nos fala que para Ti não há nada impossível. Muitas das vezes olhamos para o câncer, Senhor, olhamos para a AIDS, para a Covid, achamos que está impossível, que vamos morrer. Senhor, mas a Tua palavra é bem clara quando ela diz que para Ti não há nada impossível. Então esse homem, essa mulher que está achando que não tem mais jeito no seu casamento, Senhor, para Ti não há nada impossível. Tu é o Deus que restaura casamento, Tu é o Deus que restaura lá nesta manhã, Senhor, vai restaurando, vai renovando, vai dando uma injeção de ânimo, vai levantando esta mulher, vai levantando este homem com poder e com glória, Senhor. Senhor, dá uma injeção de ânimo, renova as forças para que possa continuar a caminhada até a promessa chegar. Enquanto, Senhor, a promessa não chega, nos fortalece, nos dá estrutura, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor, enquanto estamos esperando a promessa. Senhor, porque eu creio que eu vou tomar posse da minha promessa. Eu creio que esse homem, essa mulher que está me ouvindo vai tomar posse da sua promessa, porque, Senhor, se Tu prometeu, Tu vai cumprir. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Beijo grande e até a próxima. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está há tanto tempo na fila da promessa e agora ela está a ponto de desistir. Compartilha para que ela saiba que no tempo determinado vai acontecer, do jeito que Deus falou que vai acontecer.